Bom, pessoal, voltamos com mais um bloco então. Bom, antes de entrar no artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor, eu vou ler para vocês o artigo 5º, que corrobora ou fortalece, né, aquilo que está previsto sobre a ação governamental no artigo 4º, no inciso 2 do artigo 4º. Tá? Então diz lá o artigo 5º. Para a execução da política nacional das relações de consumo, contará ao poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Nós já temos esta atuação, especialmente a atuação da Defensoria e dos advogados conveniados com a Defensoria para a defesa das pessoas carentes de uma forma geral. Instituição de promotorias e serviços de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Então, promotorias especializadas. Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Nós temos em São Paulo algumas delegacias especializadas, inclusive relacionadas ao consumo virtual pela internet. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Bom, o juizado especial por si só, ele já é assim, o local de derrame de uma série de litígios relacionados às relações de consumo, que normalmente envolvem quantias, na sua grande maioria, valores, causas de valor pequeno. Então os juizados especiais são realmente o lugar onde esses litígios vão cair. Mas nós temos os juizados especializados e varas especializadas na capital. 5. Concessão de estímulo à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Relembro aqui para vocês o artigo 82 e o artigo 87 do próprio CDC. O artigo 82 dando legitimidade a essas associações para a proposição de ações coletivas, e o artigo 87 isentando essas associações das custas processuais e de honorários sucumbenciais, salvo no caso de comprovada má-fé. Muito bem? Então vamos lá. Artigo 6º, que traz os direitos básicos do consumidor. Então, também juntamente com o artigo 4º, esses direitos básicos eles são princípios de defesa do consumidor, como nós veremos, que trazem significados abertos, enfim, não são propriamente regras. Mas vamos lá. São direitos básicos do consumidor. 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Muito bem. Esses direitos básicos do consumidor, eles se encontram desdobrados em outros dispositivos pelo CDC. Então, existem vários dispositivos que buscam a proteção da saúde e da segurança dos consumidores. Muito bem, eu vou chamar a atenção para vocês aqui, especialmente com relação a esta proteção, aos artigos 8º, 9º e 10 do CDC. Vamos pular para eles, porque eles são objeto de estudo nosso também. Então, nós já vamos antecipar aqui o estudo desses 3 artigos, aproveitando essa referência, essa ponte deixada pelo inciso 1 do artigo 6º. Então vamos lá. Diz o artigo 8º: os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando seus fornecedores, em qualquer hipótese, a darem as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Muito bem, a gente sabe que alguns produtos e serviços naturalmente são nocivos ou perigosos. Por exemplo, um liquidificador, um veneno para matar inseto ou isca para matar ratos. Enfim, existe uma série de produtos que são perigosos e nocivos à saúde do consumidor. Existe uma proibição de comercialização desses produtos? Evidentemente que não. O que o CDC diz nesse artigo aqui é que os produtos e serviços não
acarretarão riscos à saúde e à segurança do consumidor, exceto os normais, os considerados normais. Muito bem? Então, é possível que produtos e serviços tenham algum grau de nocividade e periculosidade à saúde e à segurança do consumidor? Sim. Não só é possível, como existem uma série de produtos e serviços com essas características. O que não se permite, o que o CDC veda aqui, é que se coloque no mercado de consumo produtos e serviços que apresentem um risco acima do esperado pelo consumidor, pelo cidadão de inteligência mediana. Muito bem? Vamos lá. Parágrafo 1º. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Nos produtos industrializados, devem haver informações claras e ostensivas sobre a nocividade e periculosidade dos produtos e serviços, mesmo em relação àqueles considerados normais, até porque só esses que são aceitos, né? Como a gente viu, produtos e serviços com riscos anormais não são permitidos, o artigo 8º veda. Então, aqueles produtos que apresentem riscos à saúde e à segurança do consumidor, aqueles riscos normais, devem informar esta periculosidade, esta nocividade através de impressos e informações no produto que acompanhe o produto. O parágrafo 2º diz o seguinte: o fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre os riscos de contaminação. Bom, aí o artigo 9º, diz o seguinte: o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde e segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade e periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Bom, parece até que eu estou sendo redundante aqui, mas na realidade o próprio CDC é um pouco redundante. Esse parágrafo 1º do artigo 8º foi incluído aqui em 2017 pela Lei 13.486. Na realidade, o artigo 9º já supria essa disposição, não havia necessidade do parágrafo 1º e tampouco do parágrafo 2º do artigo 8º, mas foram trazidos aí pela Lei 13.486. Então, o conjunto disso aqui, o que a gente lê? Pode colocar produto ou serviço nocivo ou perigoso, desde que o risco seja normal e previsível, e ainda assim deve haver a informação clara e ostensiva sobre os riscos à saúde e à segurança do consumidor. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Esse alto grau aqui a gente pode ler como aquele que não é possível se prever, que não é o consumidor não está preparado para essa nocividade ou periculosidade. Tá joia? Ele não consegue prever essa periculosidade. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: o fornecedor de produtos e serviços que posteriormente à sua introdução no mercado de consumo tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Então, o fornecedor colocou no mercado um produto e aí depois ele descobriu que aquele produto apresenta um risco superior ao que o consumidor pode prever, ele tem que informar isso através de anúncios publicitários para evitar os danos. Com isso ele evita a sua responsabilização? Não, nós veremos que a responsabilização, salvo exceção, é objetiva. Então, independe da verificação da culpa do fornecedor. Mas ele tem essa obrigação. Muito bem? O parágrafo 2º do artigo 10 é o seguinte: os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Tá? Então, o próprio fornecedor é que vai custear esta publicidade para
avisar os consumidores de que colocou no mercado de consumo um produto ou serviço com alto grau de periculosidade. Ok? E esse dever também é imposto ao Estado. O parágrafo 3º diz justamente nesse sentido. Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Então, não só o fornecedor tem a obrigação de informar os consumidores, mas o Estado, os entes do Estado, União, Estados, DF e municípios. Muito bem? Então aqui a gente complementa esta previsão do artigo 6º, inciso 1, que diz como direito básico a proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Não são só esses artigos que corroboram, que fortalecem, que desdobram regras do princípio previsto aqui no inciso 1 do artigo 6º. Existem outros. Os próprios dispositivos que prevêem a reparação dos danos, as sanções administrativas também, existe uma preocupação grande com a proteção da saúde e segurança. Muito bem? Inciso 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Bom, a gente já falou sobre isso, né? A educação e a divulgação sobre o consumo adequado é condição essencial para que o fornecedor, o consumidor saiba, tenha a liberdade de contratar. Olha, eu contrato a aquisição de um determinado produto que eu não sei como utilizá-lo, né? Ou a informação que me foi passada é insuficiente para eu saber da sua forma de utilização. Isso tolhe a minha liberdade de escolha, né? Porque eu estou comprando gato por lebre, vamos dizer assim. Estou comprando algo que eu acho que tem uma determinada função e uma facilidade de manuseio, e aí de repente eu me dou mal porque não é nada daquilo que eu esperava. Isso fere a minha liberdade. Inciso 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Olha só, gente, aqui também corroborando a necessidade de informação do consumidor para que ele tenha liberdade de contratação e assim seja assegurada a igualdade nessa contratação, é necessária a informação sobre tudo, né? Inclusive sobre as características, especificação de preços e tudo mais, sobre qualidade de tributos incidentes, né? Pessoal, peço perdão um pouquinho pelo barulho, mas tem gente aqui na rua, na frente de casa, aqui, conversando alto. Muito bem. Aí nós temos então o inciso 3 corroborando a necessidade de informação e adequação. Informação adequada, né? O barulho acaba me desconcentrando também, gente, desculpa. Bom, 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, existe uma dedicação toda especial do CDC lá no artigo 39, 36. Então tem uma seção toda dedicada à publicidade aqui. Publicidade enganosa é tida como aquela que mexe diretamente com o bolso do consumidor, né? Diz que o produto ou serviço tem esta característica ou essa qualidade, ou que a contratação será feita desta forma, e engana o consumidor na hora da contratação, prejudicando as suas finanças, o seu equilíbrio econômico. A publicidade abusiva, ela já tem uma outra nocividade. Ela atinge valores éticos, morais, ela incita o consumidor a se comportar de forma perigosa ou prejudicial à sua saúde ou segurança. Ela explora a deficiência de julgamento das crianças. Enfim,
ela atinge a publicidade abusiva, ela atinge outros valores, enquanto a publicidade enganosa atinge o bolso do consumidor. Muito bem? Voltamos lá ao artigo 6º, então. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que os tornem excessivamente onerosos. Bom, existe uma previsão no Código Civil, no artigo 317 do Código Civil, que diz o seguinte, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Essa aqui é chamada de cláusula rebus sic stantibus. Significa que toda vez que um fato superveniente imprevisível pela legislação civil, do Código Civil, pela previsão do Código Civil, desequilibra o contrato. Então, quando um fato imprevisível, como que nós estamos vivendo, por exemplo, desequilibra o contrato, as contratações, e isso tem causado alguns desequilíbrios, é possível que o juiz restabeleça esse equilíbrio e reveja as obrigações assumidas no contrato. Esta previsão ela vai no mesmo sentido da previsão do Código de Defesa do Consumidor, com uma diferença. O Código de Defesa do Consumidor não exige a imprevisibilidade. Pelo que prevê o Código de Defesa do Consumidor, toda vez que uma cláusula desequilibrar o contrato de consumo, ela pode ser revista, inclusive de ofício pelo juiz. Tá? Então vamos lá. O inciso 5 diz: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, se a cláusula nasce abusiva, nasce desproporcional, ela pode ser revista. Se ela se torna desproporcional em razão de fato superveniente, ela pode ser revista. No entanto, esse fato superveniente, diferentemente do que está previsto no Código Civil, aqui no CDC, não precisa ser imprevisível. Tá bom? Muito bem? Então é isso. Então vamos lá. Inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Bom, veja bem que o CDC prevê que a reparação deve ser efetiva. Então, não se admite um tabelamento de reparação de danos. Olha, aconteceu isso, por exemplo, extraviou a bagagem num voo. Então, temos lá um valor estabelecido pelo Código Aeronáutico, decorrente do Tratado de Montreal. Muito bem. Isso não se aplica às relações de consumo. No entanto, gente, esse Tratado de Montreal, depois ele foi, primeiro o Tratado de Vancouver, depois foi retificado o Tratado de Montreal, ele trouxe regras internacionais, pactos internacionais do qual o Brasil é signatário. E o Brasil, então, sendo signatário, tendo celebrado esses pactos internacionais, posteriormente internalizou essa legislação. Então, hoje, o STF reconheceu há algum tempo já, acho que 2017, 2018, acho que 2018, ele decidiu que nos voos internacionais aplica-se esses tratados internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Então afasta-se o Código de Defesa do Consumidor e aplica-se esses tabelamentos desses tratados internacionais, tá? Então, a princípio, o CDC veda qualquer forma de tabelamento de indenização. A reparação tem que ser efetiva. No entanto, o STF, reconhecendo a validade desses tratados internacionais comerciais, né,
de natureza comercial sobre voos aéreos, reconheceu a aplicação desses tratados que prevêem tabelamentos em detrimento do CDC. Então afasta o CDC e aplica esses tratados internacionais, tá? Então, apesar desta previsão, nós temos exceção também. 7. Acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e à reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, acesso aqui, previsão de acesso aos órgãos judiciais, acesso à justiça e aos órgãos administrativos para a defesa do consumidor, assegurada a proteção jurídica e assistência técnica a esses consumidores. Tá? 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Muito bem, aqui nós temos não só a previsão da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, como a previsão da inversão do ônus da prova. O que significa isso? Significa que o consumidor pode ter dentro do processo de natureza civil a inversão do ônus da prova em seu favor. Então ele alega algo, mas ele sendo hipossuficiente ou trazendo verossimilhança nas suas alegações, o juiz pode inverter o ônus da prova para que o fornecedor seja obrigado a produzir a prova em contrário àquilo que está sendo alegado pelo consumidor. Quando isso pode acontecer? Quando ele for hipossuficiente ou quando as alegações forem verossímeis. Muito bem, o que é hipossuficiência? Bom, a hipossuficiência é uma vulnerabilidade exacerbada, exagerada. Alguns doutrinadores colocam a hipossuficiência como uma vulnerabilidade exagerada, exacerbada também, mas processual, né? No entanto, outros doutrinadores dizem que não, que é uma vulnerabilidade pura e simples, exagerada. Então a gente sabe que todo consumidor é vulnerável, há uma presunção absoluta disso. A Constituição deixa claro isso quando fala de defesa do consumidor, né? Muito bem. Esta previsão... Bom, gente, muito bem. Então, esta previsão de hipossuficiência, então, a previsão de defesa do consumidor na Constituição, ela se encarrega de dizer que todo consumidor é presumidamente vulnerável. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente. A hipossuficiência tem que ser demonstrada caso a caso. Tá? Contra a alegação de que a hipossuficiência é uma vulnerabilidade processual, nós temos decisões do STJ reconhecendo a hipossuficiência em ação coletiva promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público, como a gente sabe, ele possui alguns órgãos técnicos de assessoria a ele, né? Inclusive o CAEX é um deles. Muito bem, e apesar de ter todo esse aparato, assessores, técnicos, enfim, órgãos técnicos, o Ministério Público foi considerado vulnerável, não o Ministério Público, mas os consumidores coletivamente defendidos pelo Ministério Público. Então, isso contraria essa alegação de que a hipossuficiência é algo processual. Mas há um entendimento, uma corrente crescente e predominante no sentido de dizer que a hipossuficiência é processual e não material. Tá bom? Nós já vimos também que a doutrina mais recente vem falando nos hipervulneráveis, que são aqueles que são mais vulneráveis, né? Que são as crianças, os idosos, os enfermos, né? As pessoas que não tiveram acesso à educação ou de nível social muito baixo. Tá? Então nós temos esta distinção. Mas aqui, para inversão do ônus na prova, nós estamos falando da hipossuficiência no processo. Muito bem? Bom, e nós temos também a verossimilhança. O que é a verossimilhança? É a aparência de verdade. Então quando o consumidor traz elementos, indícios que demonstram que aquilo que ele está alegando tem aparência de verdadeiro, aí então é possível a inversão do ônus da prova em
favor dele também. Muito bem. E a inversão do ônus da prova, ela acontece em que momento, né? Nós já tivemos uma discussão sobre isso, sobre o momento em que se apresenta que o juiz deve inverter o ônus da prova. Qual o momento processual? Se no despacho inicial, se no saneamento ou se na sentença. Bom, o novo CPC, que não é tão novo assim, né? Já tem seus 5 anos de vigência. O novo CPC, no artigo 357, inciso 3, acabou com essa discussão, dizendo que definiu como momento correto de inversão do ônus da prova o momento de saneamento do processo, tá? Um despacho de saneamento. Então, não se fala mais em despacho inicial ou sentença, fica então para o saneamento do processo. Vamos lembrar também que o novo CPC, inspirado no CDC, ele trouxe a distribuição dinâmica do ônus da prova, né, no seu artigo 373. Vamos dar uma olhadinha? Então, no 357.3 ele diz o seguinte, ó. Vamos lá. 357.3. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Bom, o artigo 373 fala então da distribuição dinâmica do ônus da prova. Olha o que diz assim, diz ele: o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso do que está previsto nos incisos, desde que o faça por decisão fundamentada, e caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, é preciso que dê, aqui nós temos a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, o juiz pode dizer que não é a parte que alega, ou ao réu, ou ao autor ou ao réu, o autor, no momento sobre fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, mas pode, modificativo e extintivo do direito do autor, mas pode atribuir a outra parte, de acordo com as peculiaridades do caso, observada a impossibilidade de produção da prova ou excessiva dificuldade, né? Distribuição dinâmica do ônus da prova. E esse parágrafo primeiro também fala que é possível que se dê oportunidade para a parte que foi prejudicada com a inversão de se desincumbir do ônus. Por isso, daí a razão de se fixar no despacho saneador o momento de inversão, que já era, no caso do direito do consumidor, o momento que é adotado pela maior parte da jurisprudência como o momento adequado de se inverter o ônus da prova, tá? Então, o ônus da prova é possível, é uma das previsões importantes do CDC, das mais importantes do CDC, e que serviu de inspiração também para o Código de Processo Civil. Muito bem? Inciso 7. O acesso... Não, já falamos do 7, já falamos do 8. Inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Muito bem. Gente, a gente já viu que o artigo 3º fala que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, a pessoa jurídica de direito público é
fornecedora. Nós vimos que no artigo 4º, que é princípio da política nacional das relações de consumo, a racionalização e melhoria dos serviços públicos. E aqui nós estamos vendo que o inciso 10 fala da adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então nós estamos vendo aqui que o CDC tem uma preocupação com a prestação de serviço público, né? E não faz ressalvas em relação à incidência do CDC às relações estabelecidas com os fornecedores de serviços públicos. No entanto, eu posso antecipar para vocês que a jurisprudência e a doutrina predominante entendem que só há incidência de relação só há o reconhecimento de relação de consumo quando o serviço público é remunerado por tarifa ou preço público. Muito bem. Raramente a gente encontra decisão reconhecendo a incidência do CDC na prestação de serviço remunerado por taxa, que é tributo. Tá? Tarifa, preço público não é tributo. Taxa é tributo. E tributo pela utilização específica de um serviço público. Muito bem. Esse é o entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência. Então, não se aplica o CDC para esse entendimento predominante aos serviços remunerados por outros tributos, como, por exemplo, por imposto, que é um tributo não vinculado a uma atividade estatal. Então, quando a gente paga imposto, a gente não tem a garantia de que uma atividade estatal será desenvolvida. Isso vai para os cofres públicos e o administrador público, obviamente, observados alguns percentuais que existem para educação e saúde, vai empregar com discricionariedade, com liberdade, esses recursos públicos nas atividades que ele melhor entender. Construção de obra pública, enfim, e na prestação de serviço público também. Então, por exemplo, serviço de segurança, serviço de saúde, serviço de educação, que são remunerados por impostos, a esses serviços não há incidência do CDC, pelo que defende a maior parte da doutrina e da jurisprudência. Tá? Eu particularmente discordo, porque o CDC não faz nenhuma observação com relação a isso, né? Muito pelo contrário. Se a gente for seguindo o CDC, a gente vai ver lá que lá no artigo 22, até aqui ele já não fez ressalva, né? Mas no artigo 22 ele diz o seguinte: os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Tá? E no parágrafo único diz: nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Também não tem nenhuma ressalva, muito pelo contrário, que está falando de órgãos públicos, né? Aí, se a gente for dar uma olhadinha lá no artigo 43, 43, vamos dar uma olhadinha se é isso. 43, tá? Ó, então o 43 fala dos bancos de proteção ao crédito, bancos de cadastro de consumo e de proteção ao crédito, tá? Aí no 44 fala dos bancos de informação, dos bancos de informação, cadastros negativos de fornecedores que deverão ser mantidos pelos órgãos de defesa do consumidor. Então o 43 fala do rol dos maus pagadores, o 44 fala do rol dos maus fornecedores. Então vamos lá, diz o seguinte, o 44: os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Aí, o que interessa aqui é... Parágrafo 2º. Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do artigo 22 deste Código. Bom, o parágrafo anterior, o artigo anterior, fala dos bancos de proteção ao crédito. Então a gente já sabe que aplica-se o CDC a esses bancos de cadastro de proteção ao crédito.
Aplicam-se as regras desses bancos de dados também aos bancos de dados dos órgãos públicos, como do PROCON, ao cadastro negativo de fornecedores, né? E aplicam-se também a esses bancos de dados do PROCON, por exemplo, banco de dados negativo de fornecedores, o que está previsto no artigo 22, que a gente já leu. Bom, como é que é remunerado o serviço do PROCON? É por tarifa? Ou preço público? Não. É por taxa? Também não. É remunerado por impostos, né? Tributos não vinculados. E, no entanto, o serviço do PROCON de manutenção, criação e manutenção de bancos de dados de fornecedores para informar os consumidores sobre os maus fornecedores está sujeito às regras do CDC, né? Então aqui a gente já vê que não existe um motivo plausível pelo que prevê o CDC para não se aplicar o CDC a todos os serviços públicos. O fundamento que se tem é o seguinte: olha, mas os serviços remunerados por impostos estão na área do direito público, do direito tributário, do direito administrativo. Ora, gente, essa divisão, essa dicotomia entre direito público e privado há muito já está superada, né? Modernamente não se fala mais nisso, mas ainda se insiste. Não, isso aqui é matéria porque nós vamos tirar a autonomia do Estado, a discricionariedade do Estado. Não, a intenção não é essa. Aplica-se o CDC naquilo que couber. Evidentemente, um dos dispositivos do CDC é o seguinte: o consumidor pode pedir a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, se o serviço é defeituoso ou viciado e não é reparado esse vício, né? É óbvio que você não pode atribuir esse direito ao consumidor com relação a tributo não vinculado. Eu não vou pedir a restituição de imposto porque o serviço de educação é de má qualidade, né? Mas eu posso usar outros dispositivos que beneficiam o consumidor para a melhoria desses serviços públicos de má qualidade. Muito bem? Bom, já fiz aqui uma defesa da minha dissertação de mestrado. Aproveitei aqui a liberdade. Bom, então aqui nós terminamos o estudo dos direitos básicos do consumidor. Não, ainda não, tem parágrafo único. Diz o seguinte: a informação que trata o inciso 3 do caput desse artigo deve ser acessível a pessoas com deficiência, observado o disposto em regulamento. Ah, isso aqui veio depois do Estatuto de Nova York, que você já conhece, que depois virou a lei, o Estatuto do Deficiente. Muito bem. Aqui nós terminamos o artigo 6º, mas ainda não terminamos a nossa aula. Ficou um pouquinho longo esse bloco aqui, vocês me perdoem por isso, mas vamos lá. O artigo 7º é de extrema importância para o CDC. Ele estabelece o que a Cláudia Lema Marx passou a chamar aqui no Brasil de o diálogo das fontes. Vamos lá. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. O que esse artigo faz é abrir a possibilidade da defesa do consumidor receber um incremento, um aumento na proteção do consumidor por outros regulamentos, por outras leis, por tratados internacionais, por princípios de direito de uma forma geral, por analogia, sempre desde que isso importe numa melhoria, numa proteção ainda maior do consumidor, tá bom? Então, por via contrária, nós não podemos admitir a incidência de outras normas, princípios, tratados que derroguem, que afetem o direito do consumidor, embora a gente saiba que na prática isso acontece, como eu falei para vocês sobre o julgamento do STF em relação a voos internacionais. Bom, parágrafo único para a gente finalizar. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo,
Olha só, o que traz esse parágrafo único, meio perdido aqui, no artigo 7º, é reconhecer a responsabilidade solidária entre aqueles que compõem a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, podendo o consumidor interpor ação contra qualquer um deles. Se a gente pegar o artigo 12 do CDC, nós vamos dizer aqui, que trata da responsabilidade pelo dano causado, nós vamos dizer que uma das excludentes de responsabilidade, que está no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3, é a culpa exclusiva de terceiro. Tá? Então diz lá, fabricante, construtor, produtor, importador só não será responsabilizado quando provar 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Esse terceiro, de forma nenhuma, pode ser alguém pertencente à cadeia de fornecimento. Por quê? Porque no artigo 7º, parágrafo único, está previsto a responsabilidade solidária de todos os fornecedores. Muito bem? Gente, terminamos então o plano 1 e o plano 2, porque eu já falei do artigo 8º, 9º e 10. Muito bem? Então na próxima aula a gente já entra para tratar de responsabilidade civil nas relações de consumo. Tá legal? Grande abraço e até mais.